Terça-feira, 9 de maio de 2023. Confira os destaques desta edição. Santa Catarina é o maior produtor de mel do país. Produtores ganham a atenção do parlamento catarinense. Fernando Haddad anuncia indicado para a direção do Banco Central. Nome terá que ser aprovado pelo Senado. Crise diplomática coloca em xeque relação entre China e Canadá. Celesc anuncia maior investimento da história. Além de ampliação na rede de distribuição, estatal investirá no corredor elétrico para abastecimento de veículos. Tem a previsão do tempo para a sua região. E você vai ver ainda. Rita Lee, ícone do rock brasileiro, morre aos 75 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 6 minutos e estamos ao vivo para todo o Brasil. O estado catarinense está entre os que mais produzem e exportam mel no Brasil. De olho no setor, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina relançou nesta semana a Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura. Para auxiliar os criadores de abelhas e defender os interesses da cadeia produtiva catarinense, a Assembleia Legislativa relançou a Frente Parlamentar da Apicultura e da Meliponicultura. Nós estamos reinstalando a nossa frente parlamentar exatamente para nós termos uma ferramenta nas mãos para debater, discutir ações políticas e programas voltados à apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. Santa Catarina está entre os estados que mais produzem e exporta mel no Brasil. São mais de 16 mil produtores. Além de alavancar a economia, o cultivo também é essencial para o meio ambiente. Santa Catarina ela é referência no Brasil em produtividade, é referência no mundo em qualidade. Nós levamos a medalha de melhor mel do mundo nos últimos 6 concursos mundiais. Nós temos o maior projeto de mel orgânico do mundo em Santa Catarina. E o Brasil, como um todo, exporta em torno de 90% a 95% do mel orgânico de todo o mundo. Então, Santa Catarina tem, sim, uma importância grande na economia com abelhas, mas, sem dúvida, o maior benefício é a transversalidade que ela tem, através do serviço de polinização para as culturas e na polinização do nosso bioma. A Mata Atlântica é o bioma que mais depende de insetos para a polinização. E a abelha é o principal deles. Ainda existem muitos desafios, mas os representantes do setor estão confiantes nos avanços que devem vir com a reinstalação da frente parlamentar. Com certeza, com essa frente parlamentar agora forte, nós vamos ter algum resultado que comece a abrandar mais os caminhos dos meliponicultores. Se a abelha desaparecer, o planeta ele desaparece também e junto com o planeta cada um e cada uma de nós. Portanto, é um desafio muito grande para que a gente cuide das abelhas, para que nós possamos ter a vida e vida com qualidade no planeta. E foi escolhido o nome do indicado para a direção de política monetária do Banco Central. Será Gabriel Galípolo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, na capital paulista, 2 novos diretores para o Banco Central. Para a diretoria de política monetária foi indicado Gabriel Galípolo, que é atualmente secretário executivo do Ministério da Fazenda. Para a diretoria de fiscalização, o nome anunciado foi de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do banco. Os nomes devem passar por aprovação do Senado Federal. O Banco Central tem no total 8 diretores, além do presidente. Segundo Haddad, os nomes já receberam um aval do presidente Lula. O ministro disse ainda que a primeira pessoa a considerar Galípolo para a função foi o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda deve ser ocupada por Dário Durigan. E agora vamos de notícias internacionais. A expulsão de diplomatas da China e Canadá é mais um capítulo da crise nas relações bilaterais entre os dois países.
A China decidiu nesta terça-feira expulsar a cônsul do Canadá em Xangai, uma represália pela mesma medida ordenada por Ottawa contra um diplomata chinês acusado de tentar intimidar um deputado canadense, o que provocou uma nova crise entre os países. As relações entre as nações estão complicadas desde 2018, depois da detenção de um executivo do grupo de tecnologia chinês Huawei no Canadá e a detenção de 2 canadenses na China em resposta. Os 3 detidos foram liberados, mas as tensões continuaram. A China critica o alinhamento canadense à política dos Estados Unidos para Pequim, enquanto o Canadá acusa com frequência a China de interferência. A nova crise começou na semana passada depois que o jornal informou que o deputado conservador canadense Michael Chong e a família, que vive em Hong Kong, sofreram supostas pressões da China. O jornal destacou que Chong está no alvo dos serviços de inteligência chineses porque apoiou uma moção para declarar as ações de Pequim na região de Xinjiang como um genocídio contra os uigures, minoria em grande parte muçulmana. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim classificou nesta terça-feira a cônsul canadense Jennifer-Lynn Lalonde como persona non grata e destacou que a China se reserva o direito de reagir com mais força. A ONU fez um alerta nesta terça-feira para a onda de violência extrema no Haiti, que matou centenas de pessoas. Gangues lutam pelo controle territorial de Porto Príncipe e chegaram até disparar indiscriminadamente contra pedestres. A violência no Haiti deixou um rastro de mais de 600 mortes somente no mês de abril, nos bairros controlados por gangues. A ONU pediu o envio urgente de uma força de apoio para atuar na região em busca de controle. Somente no mês de abril, mais de 600 pessoas foram mortas em uma nova onda de violência extrema que atingiu vários distritos na capital, de acordo com informações reunidas pelo Escritório de Direitos Humanos integrado ao Haiti. Isso depois da morte de pelo menos 846 pessoas nos primeiros 3 meses deste ano. Isso soma um total de 1.446 pessoas mortas, com mais 393 feridas nos últimos 3 meses e 395 sequestradas. O Haiti, nação mais pobre do hemisfério ocidental, foi devastado pelas atuais crises de segurança, política e de saúde. Agora, gangues armadas controlam grande parte da capital. Em um relatório trimestral publicado nesta terça, a ONU destaca que a violência não só está mais intensa e frequente, como se propaga à medida em que as gangues tentam expandir o controle territorial. Entre outras táticas usadas por esses grupos, o relatório menciona incidentes durante os quais franco-atiradores abriram fogo de maneira indiscriminada contra pedestres e residências, além de casos de pessoas queimadas vivas nos transportes. E o presidente Vladimir Putin acusa o Ocidente de lançar guerra contra a Rússia. Ele classificou o ato como terrorismo. E a fala ocorreu nesta terça-feira, dia em que a Rússia celebra a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o mundo está em um ponto de virada e que os países ocidentais desencadearam uma guerra contra a Rússia, antes de prometer a vitória durante o desfile militar na Praça Vermelha de Moscou. Putin também criticou as elites ocidentais globalizadas, acusadas de levar os povos a confrontos e de provocar conflitos sangrentos. Hoje a civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra real foi lançada contra nossa terra-mãe, mas lutamos de volta contra o terrorismo internacional. Também vamos proteger o povo do Donbass e garantir a nossa segurança. Depois do breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha, com bandeiras russas e soviéticas. As celebrações organizadas a cada ano para celebrar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945 acontecem neste ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha. E você vai ver a seguir. Celesc anuncia maior investimento da história. Corredor elétrico irá beneficiar abastecimento de veículos. Tem a previsão do tempo para a sua região.
E Rita Lee, ícone do rock brasileiro, morre aos 75 anos. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas e 17 minutos. E o INEP publicou ontem o edital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. O Instituto divulgou ainda o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. As inscrições para o exame começam no dia 5 de junho e vão até o dia 16. As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro. Também foi divulgado nesta segunda-feira os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Quem tiver a solicitação ou a justificativa indeferida poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira, dia 12. Criado em 1998, o Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. A prova é utilizada como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, o ProUni. Além de ser a principal porta de entrada para a educação superior do Brasil, por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. O documento pode ser consultado no Diário Oficial da União, no endereço in.gov.br. E o governo do estado, por meio da Celesc, anunciou hoje o maior investimento na área energética de Santa Catarina. O pacote contempla investimentos até 2026. O aporte total será de 4,5 milhões de reais. Os valores, considerado o maior da história da Celesc, será investido na ampliação de subestações, instalações de novas linhas de distribuição, investimentos em média e baixa tensão. Em todas as partes de Santa Catarina teremos investimentos. São 21 subestações novas, 41 subestações com ampliações e novas linhas associadas. Há uma demanda reprimida, como o governador sempre falou, indústria, agropecuária, pequenas e grandes empresas querendo crescer. Existe muita demanda, nós fizemos um diagnóstico muito importante para ver onde estavam a necessidade. A necessidade é no estado inteiro. Nós vamos crescer muito mais energia, mais recursos, mais empregos. Durante a apresentação do plano de investimento foi lançada a terceira etapa do corredor elétrico catarinense.
Com investimento aproximado de 6 milhões, esta fase do projeto prevê a instalação de mais 10 estações de recargas de veículos elétricos em todas as regiões do estado. Hoje você já consegue viajar desde o extremo sul ao extremo norte do estado, tem postos e nós estamos ampliando. Da mesma forma, você sai de Florianópolis até o extremo oeste, já com postos, eletropostos para abastecimento. E o que nós estamos fazendo, junto com o governador, é ampliar a oferta, colocar mais estações mais rápidas para poder carregar o seu carro, que é totalmente elétrico, com um tempo muito menor. É uma expansão necessária e uma oportunidade de negócio que a Celesc está investindo. Corredor elétrico também nós vamos fazer investimento para dar condições ao usuário, ao longo de Santa Catarina, ele poder abastecer o seu veículo. A Celesc está tratando de forma inteligente, está fazendo a engenharia desse projeto para ver como é que fica, quanto é que vai cobrar, como é que vai fazer a instalação no posto de gasolina, enfim. Mas é um corredor que vai ser realidade já em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo participou do lançamento do programa. Ele falou sobre os investimentos necessários para o crescimento do estado. O estado de Santa Catarina precisa dar um salto em produtividade, em crescimento, em poder dar condições às empresas de se instalarem aqui e de expandir o seu negócio. Hoje tem empresas que querem expandir o seu negócio e não tem energia com qualidade para poder tocar a sua atividade. Então, esse nosso programa, feito com competência pela Celesc, animado pelo governo do estado, nós temos a obrigação de dar ao empresário de Santa Catarina, seja da cidade ou seja do campo, porque hoje uma empresa agrícola, ela precisa de energia de qualidade, ela tem diversos equipamentos que ela precisa tocar na sua propriedade. Então, a gente está indo ao encontro do desejo do que a classe empresarial de Santa Catarina precisa, que é ter garantia de uma energia boa, para que eles possam ter previsão para fazer a instalação e a melhoria do seu negócio. E agora vamos então para a previsão do tempo. Hoje quem está aqui comigo para apresentar a previsão é o Vinícius Pacheco. Tudo bem contigo, Vinícius? Parece que deu uma esfriada e vem mais frio por aí. Boa noite, Marcelo, e boa noite para você que nos acompanha aqui no Pix News. Para os próximos dias teremos a atuação de uma frente fria na região sul do Brasil. E quem esperava o famoso veranico de maio vai poder até aproveitar o sol, mas como os termômetros estarão marcando temperaturas baixas, talvez não dê praia no estilo do verão. Mas quem puder aproveitar para dar uma caminhada na parte da tarde, vai conseguir aproveitar bem. Até porque, olhando os mapas, fica bem nítido que esses próximos dias serão bem secos, com quase nada de chuva. Talvez quem vai aproveitar melhor esse momento são os pescadores que estão pescando na safra da tainha agora nesse momento. Porque o vento ele fica a sul, pelo menos até sexta-feira. Eu separei algumas cidades aqui para a gente destacar e entender onde essa frente fria atua com maior ou menor intensidade. Nessa quarta, eu peguei como exemplo, no sul do país, o município de Rio Grande. Para você ter uma ideia, aqui nós vamos ter sol na maioria das cidades aqui do sul, com mínima no Rio Grande de 15 graus e máxima de 19. Em Chapecó, no oeste catarinense, teremos mínima de 9 graus. Aqui, máxima de 20 graus no oeste catarinense. Subindo um pouco mais, ali no Paraná, Londrina, a mínima de 18 graus, máxima de 24 graus. E na quinta, o tempo fica bem parecido com a quarta, nos 3 estados do sul. E um detalhe que eu gostaria de comentar aqui é que a atuação de um ciclone no oceano, até porque geralmente essas frentes frias são associadas a ciclones. Apesar desse ciclone estar bem afastado, a circulação marítima pode influenciar na aparição de alguma nebulosidade nas áreas litorâneas,
tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina e no Paraná. Na quarta, não tanto, é mais na quinta-feira mesmo que algumas nuvens vão estar aparecendo. Eu vou trazer aqui alguns destaques da quinta-feira para a gente acompanhar também em cada capital do sul do nosso país. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a mínima é de 12 graus, máxima de 19. Então os gaúchos aí já vão apresentar vão passar um pouquinho mais de frio nesse momento. Em Florianópolis, mínima de 16 graus, máxima de 22 graus em Florianópolis. Curitiba, capital do Paraná, 14 graus é a mínima e a máxima 19 graus. Só em Porto Alegre que a gente vai ter sol entre nuvens, Florianópolis e Curitiba, o tempo ensolarado, mas como eu falei anteriormente, o tempo frio até aqui. Lá para o final de semana pode haver alguma mudança, mas a princípio até sexta o tempo fica nesse ritmo, fazendo frio de manhã e à noite e mantendo as temperaturas amenas durante a tarde. Mas se você quiser saber mais destaques para esse final de semana, eu te convido a acompanhar as atualizações do tempo que a gente traz na próxima quinta-feira. Por enquanto são essas as informações do tempo. Obrigado pelo espaço, Marcelo. Uma boa noite. Obrigado, Vinícius. E o Brasil hoje recebeu uma triste notícia. A cantora e compositora Rita Lee, autora de músicas que se tornaram símbolos feministas, morreu em São Paulo aos 75 anos. Informou a família nas redes sociais nesta terça-feira. Ícone do rock brasileiro, Rita Lee morreu em São Paulo aos 75 anos. A informação foi confirmada em uma nota publicada em sua conta no Instagram. O texto afirma a artista, diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou na noite de segunda-feira. A cantora e compositora ganhou o Brasil com o trio de rock psicodélico Os Mutantes. No auge da Tropicália, movimento libertário que revolucionou a música brasileira durante a ditadura militar, antes de seguir em carreira solo. Por favor, não leve a mal, eu só quero que você me queira. Pioneira, Rita Lee vestiu trajetórias extravagantes e ficou conhecida por suas canções irreverentes que falavam de sexo, amor, liberdade e se tornaram símbolos feministas. A franja ruiva e os óculos coloridos viraram sua marca registrada. Em 2012, aos 64 anos, se afastou dos palcos alegando fragilidade física. Em 50 anos de carreira, foram mais de 30 álbuns, 7 indicações ao Grammy Latino e uma vitória em 2001 na categoria de melhor álbum de rock brasileiro com 3001. O velório da lenda do rock nacional vai acontecer na quarta-feira no plenário do Parque Ibirapuera e vai ser aberto ao público. Vou embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ai, ai. La, 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 ai. E essa edição do Pix News fica por aqui. Lembrando que você tem mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso endereço é @pixtv. Uma boa noite e até amanhã.